Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. EBD em Síntese, este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertador FM 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38, TV AD Mossoró. Hoje, lição de número 7, que será ministrada no dia 13 de agosto de 2023. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos pela manhã. E hoje, o nosso tema é um tema bastante que está em moda hoje em dia, que é a desconstrução da feminilidade bíblica. Nosso textuário diz o seguinte: enganosa é a graça, e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Verdade prática diz o seguinte, lembrando que a verdade prática, o resumo é a síntese da nossa lição. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Lembrando que nós temos alguns objetivos a ser explanados em sala de aula, mas nosso terceiro trimestre, que tem como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nessa lição temos 3 tópicos, que é a feminilidade bíblica, a desconstrução, o segundo tópico, da feminilidade, e terceiro tópico, mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Irmãos, é interessante que, na busca por uma compreensão equilibrada e respeitosa de feminilidade, é fundamental abordar o tema sem cair em estereótipos sexistas. Ou seja, nesse contexto, a figura da mulher virtuosa se destaca como símbolo bíblico que transcende limitações culturais e é um exemplo de uma feminilidade valorizada, certo? Então, para a gente saber, uma definição preliminar de feminilidade é um comportamento projetado por Deus, um presente dado pelo Senhor a toda a humanidade e que não consiste somente em cuidar ou vestir-se adequadamente, é bem mais do que isso. Feminilidade é um conjunto de atitudes e comportamento, um estilo de vida pelo qual a família e a sociedade experimentam doçura, amabilidade, afetividade, beleza e outros atributos a mais. Se eu fosse falar, cada atributo aqui passaria o restante da nossa aula todinha falando só alguns atributos da mulher. Sexista, irmãos, se refere à discriminação ou a tratamento desigual. Então, os valores, ele tem que ser tratado com respeito a todas as pessoas, todo mundo tem que ser tratado com dignidade, homem, mulher, independente do gênero, ele tem que ser respeitado, certo? Então, sexista, como já foi falado, refere-se à discriminação ou tratamento desigual com base no gênero, muitas vezes resultado de uma visão inferiorizada ou subjugada das mulheres. Então, sexista, aqui jamais. Devemos pregar o amor, mas devemos também pregar sobre um novo nascimento. É possível defender, certo, uma compreensão da feminilidade baseada nos princípios bíblicos, sem promover a discriminação de gênero ou tratar as mulheres como um sexo ou algo
inferior, jamais. Então, deixar bem claro que todo mundo tem que ser respeitado. Então, no tópico 1 tem a feminilidade bíblica, a criação divina. Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o qual está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. Como deixa bem claro o texto, essa igualdade fundamental de dignidade e valor implica que ambos os sexos têm uma posição igualmente importante diante de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, ele diz no texto, é fundamental isso, não há judeu nem grego, olha só, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. Então essa passagem, ela ressalta a igualdade de valor e dignidade entre homens e mulheres na comunidade de fé. É interessante que Stanley Roth, ele, na sua teologia sistemática, de 1997, ele descreve um trecho bastante curioso sobre a criação do homem à imagem de Deus. Ele diz assim, no seu livro, Gênesis resiste à criação especial da mulher, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou a mulher e trouxe a Adão. Gênesis 2 e 22. A palavra original traduzida por costela é tsela, termo que não é usado em outra parte do Antigo Testamento nesse sentido. A mulher foi feita da mesma matéria que o homem, que compartilhava a mesma essência. Além disso, esses outros textos deixam claro que a mulher foi alvo direto da atividade criadora de Deus, da mesma maneira que o homem. Lembrando que, independente do período, tanto homem como mulheres buscaram valores dignos diante da sociedade, né? Então, no Brasil, a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição, no Brasil em geral, houve 7 constituições. A primeira Constituição de 1824, né, que foi outorgada por Dom Pedro I. Então, essa Constituição, até hoje, ela foi a que prevaleceu mais. Ela prevaleceu durante 75 anos. E quem prevalecia era o Império, certo? E já a segunda Constituição de 1891, o homem obteve uma vantagem, né, que poderia voltar aos 21 anos, mas, olha só, dentro dessa Constituição, ficou proibido do voto mulheres, analfabetos, soldados, mendigos e cristãos, olha só, não podia votar. Já na Constituição promulgada de 1834, Getúlio Vargas, tanto o homem como a mulher já adquiriram alguns direitos de voto ali, nesse ponto. O homem que trabalhava 16 horas conseguiu colocar para 8 horas. Então, cada época as pessoas conseguiram algo. Mas, se eu busco algo, eu tenho que buscar com respeito, com valor e com dignidade. Então tivemos a Constituição de 1937, de 1946, de 1967 e, por último, a de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, né, que ela prevê direitos a todos. A todos. Então, no capítulo 2, deixa bem claro que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, se eu quero algo, se eu discriminei alguém, se alguém discriminou o cristianismo, tem que ser punido por isso, porque todos devem ser tratados com respeito, independente de seja lá qual for a sua situação. Então, o que Deus preveu foi o cuidado com a família. Então, a mulher virtuosa, ela é
reconhecida por seu cuidado dedicado à sua família. Ela assegura que suas necessidades sejam atendidas e que eles sejam vestidos, ou seja, se você lermos no versículos 15 e 21, deixa bem claro isso que eu falei. Além disso, ela é descrita como uma fonte de sabedoria e orientação para seu marido e seus filhos. Olha só o que essa mulher traz. Porque os filhos, em Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor e são a recompensa que o Senhor dá. Então a mulher, ela foi uma auxiliadora. Essa auxiliadora, ela não é algo inferior do que o homem, pelo contrário. Essa palavra auxiliadora, no hebraico, é kenegdo, ou kenegdo, que significa apropriada e adequada ao homem. Ou seja, tanto o homem foi adequado para a mulher, como a mulher foi adequada para o homem. E ambos viveram em união. Então, meus queridos, no próximo bloco iremos ver o título A Desconstrução da Feminilidade. E o tópico 1 é um assunto muito peculiar, que tem como título o ativismo feminista. Não sai do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o bloco 2. Lembrando, não esqueça, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela FM Libertadora 96.3 e pela nosso canal da TCM 8h38. Como foi dito, tópico 2, a desconstrução da feminilidade, o ativismo feminista. Primeiro ponto que eu quero destacar, ativismo, existe duas categorias, certo? Existe da maneira que o dicionário traz, existe o lado filosófico. Ativismo se refere à ação direta em apoio ou oposição a uma política social, ou seja, uma política de maneira ampla, certo? Isso é uma relação concreta de ativismo, certo? E filosoficamente ela é qualquer doutrina ou argumentação. Então, os ativismos, ele não pode ter uma doutrinação, ele tem que lutar pelos seus direitos, sim, mas de maneira justa, agradável e sem prejudicar ninguém e sem denegrir a imagem de ninguém. Como o mundo hoje está no relativismo, o que é errado para um não é errado para outro, a Bíblia, ela deixou bem claro muita situação, até o próprio Jesus. Para mim seguir a Cristo, eu tenho que ter um novo nascimento. E nesse ativismo tiveram algumas ondas. Então, uma das primeiras ondas, a principal das ideias foi de Mary, o nome dela é um pouco complicado, Mary Wollstonecraft, ou Craft, né? Foi conforme ela defendeu essa teoria, né? Defendeu assiduamente a Revolução Francesa. Ela acreditava nas ideias que algumas constituições pregaram isso, que era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, Mary, ela é reconhecida como a fundadora, certo, do feminismo. Seu pensamento marca a primeira elaboração sistemática de um entendimento das raízes da opressão sofrida pelas mulheres. Então, essa mulher, ela foi a pioneira. Então, no século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda desse ativismo, né? E principalmente nos Estados Unidos se destacam as americanas Elizabeth, né? Stanton, Susan e B. Anthony, né? Elas lutavam pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelo direito feminino do voto. Isso é comum, que no Brasil esse direito foi adquirido em 1932, no governo de Getúlio Vargas. E na Constituição de 1934, a mulher e os evangélicos já puderam fazer a sua votação. Então, nesse mesmo período,
no ano de 1848, cerca de 100 pessoas se reuniram numa igreja metodista em uma convenção em Seneca, em Nova York, para ratificar a Declaração dos Sentimentos, ou seja, a própria igreja ela era escrita para defender os direitos naturais básicos das mulheres. Olha só, a própria igreja e o próprio Cristo sempre foi a favor disso, dos direitos das mulheres. E nós vamos ver no tópico 3 como Jesus tratava as mulheres. Então a segunda onda, no século XX, certo? A onda do feminismo passa a lutar pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos e por liberdade sexual. A liberdade sexual tem gerado um problema muito grande. É nesse período que os Estados Unidos, as mulheres levantavam a pauta do controle da natalidade, ou seja, elas pregavam o aborto seguro, né? E a emancipação do seu próprio corpo. Então destaca-se aqui um período chamado a mística feminina, né? Que essa obra ela foi publicada pela americana Beth Friedan, né? De 1921 a 2006. Então este livro ele é o estopim para que essa fase desse movimento, né? Nesse livro, as mulheres eram incentivadas a abandonar seus lares, né, e seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. A identidade da mulher não deveria ser o papel de procriação e administradora da casa. Entre as pautas ideológicas, elas defendem a libertação da maternidade e a legalização do divórcio. Independente do ativismo, homens e mulheres têm direitos iguais. A mulher, ela tem direito de trabalhar, tem direito de ser mãe, o homem tem direito de ser pai, direito de trabalhar. Assim sejam bem tratados entre o casal. Só que, biblicamente, quando Deus criou o homem e a mulher, deixou bem claro que era para quê? Para eles povoarem a terra, para que a terra ela desse continuidade. Então, se essa era a maneira bíblica, não tornar a mulher de uma forma inferior, em hipótese alguma, são partes iguais, isso independente de época, mas a função do homem e mulher foi para a procriação, né? O homem sempre foi o cuidador, sempre foi protetor, isso é instinto do homem. Simbolicamente o homem ele é protetor já da sua natureza, já da sua raça. Então, e a terceira onda desse ativismo, né, foi pela Simone Beauvoir, né, no ano de 1808 a 1886. Em sua segunda obra, que é a Obra do Sexo, né, foi estabelecida em 1949, estabelece uma máxima aí desse feminismo, né, que ela colocou o tema: ninguém nasce mulher, esse estopim aí, torna-se mulher. Então, a partir daí, ela avança da incidência da discussão de gênero e da transgeneridade. Atualmente, a filosofia norte-americana de Judith Bert, né, apresenta-se como uma das maiores defensoras do feminismo da teoria que, né, que é contrário à heteronormalidade. Nome até difícil de falar. Judith publica em uma obra o título Problema de Gênero. E nesse aí saiu também o estopim, Meu Corpo, Minhas Regras, como já vimos em lições anteriores, né? Então, nessa dissipação desses movimentos, né, a desconstrução da entidade da mulher tem sido notável. A aversão à fé cristã. A fé cristã reconhece a importância do movimento em prol dos direitos das mulheres. Isso a Bíblia reconhece. E no combate à discriminação. Isso a Bíblia sempre combateu e sempre vai combater. Porém, o feminismo erra quando se posiciona contrário aos valores bíblicos, certo? Tem que lutar pelo seu direito? Sim, mas de maneira justa, de maneira coerente. E é interessante que no portal Pantes, eles classificam 5 tipos de feminismo. Tem o feminismo liberal,
que significa desejamos ter liberdade nas escolhas. Feminismo marxista ou social, este tem sido um problema grande. Desejamos demandas justas. Se a lei já diz, todos são iguais perante a lei, então temos que fazer cumprir a lei. Feminismo interseccional, desejamos respeito por quem somos. E um feminismo radical. Este também tem sido um problema. E uma das figuras desses pensamentos, né, é Simone Beauvoir, francesa. Temos Angela Davis, temos Juliette Butler, temos Linda Nicole, temos Djalma Ribeiro, temos Chimamanda Ngozi. Então, só nome difícil de ser. Então, Judith, ela teve um problema no seu livro, na subversão de identidade, né, que ela deixou lançada nos anos 90 nos Estados Unidos. Ela deixou bem claro sobre ser contra o feminismo, defender uma ideologia, e ela lutava justamente pelo direito feminista, né? Então, no seu livro, ela mesmo contraria esse dilema. Então, como Jesus ele tratava as mulheres, como foi falado anteriormente na terceira onda, a Bíblia ela apoia a mulher buscar o direito dela, valorizando as mulheres, colocando a mulher com o seu valor máximo, como uma mulher virtuosa, isso independente de época. E Jesus, ele entra em um cenário geral. Então, todavia, como Jesus ele tratava as mulheres, tratava de igual maneira. Isso que surpreendia tanto a cultura para aquele século como para qualquer pessoa, independente. Hoje, como para aquela cultura, Jesus ele mudou paradigmas. Então, assim, sejamos agradecidos por Jesus tê-las honrado e tratado como pessoas do mesmo modo que tratava os homens. Mas como? Vamos ver. Ele tratava abertamente como as mulheres para expandir os seus discípulos. Isso a gente vê em João capítulo 4, versículos 1 ao 27, quando ele trata aquela mulher samaritana. Ensinava as mulheres, isso a gente vemos em Lucas capítulo 10, versículos 38 e 42. Considerava que elas e os homens também podiam falar e discutir sobre verdades teológicas, também está lá em Lucas capítulo 10. Havia mulheres no grupo de discípulos que viajavam com Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Aceitou o suporte financeiro ministerial das mulheres. Está lá em Marcos capítulo 15, verso 40. Em Lucas 8 e 3. E usou mulheres e homens como exemplo de quem ensinava. Marcos 12, 41. Então, assim Jesus instituiu o modelo que desafiaria para sempre todas as culturas que tratavam as mulheres como cidadãos de segunda classe. Isso ele tratou da mesma maneira que, sem dúvida, reprovou severamente a cultura dos judeus dos seus dias. Então, Jesus tratava a mulher igual com o homem. O próprio Jesus deixou bem claro que a mulher ela não era inferior ao homem, ela era de igual ao homem. É tanto que Jesus, como já foi falado, tratou as mulheres de igual modo. Meus queridos irmãos, agora nós iniciaremos o bloco 3. Mas antes, todo o ativismo, ele propaga geralmente algum ódio ao cristianismo. Porque o cristianismo, ele é comum propagar os valores cristãos, os valores da família, né? Então, todo ativismo que buscar os seus valores, ele deve buscar os seus valores respeitando a dignidade do outro, certo? Então, todo ativismo que ele passa a discriminar, a quebrar, a massacrar, aí já passa a ser vandalismo, já não passa a ser ativismo. Um exemplo claro disso, a gente vê que podemos testemunhar em todo o mundo manifestações agressivas da parte do movimento feminista
contra o cristianismo. Isso é notório no Chile em 2019, quando, uma semana antes do plebiscito constitucional lá no Chile, na ocasião, a imprensa de todo o mundo relatou protestos, quebra-quebra, invasões e depredações de igrejas históricas incendiadas por feministas e progressistas. Isso você pode ver pelo site Pleno News Política Internacional, está lá no site. Em outra ocasião, as feministas decidiram invadir as igrejas na Polônia em protesto contra a decisão de um tribunal constitucional que havia proibido o aborto de bebês com malformações, que dizia que nessa deliberação os magistrados decidiram que crianças malformadas no útero possuem direito e dignidade garantida pelo Estado. Então isso causou uma revolta, né? Isso está disponível em Notícias Gospel, né? Também está no site lá. E em março de 2020, um grupo de feministas causou danos em espaços e edifícios públicos e privados, como também atacou templos católicos em extrema violência na arquidiocese de Hermosillo, né, no México. Então, em Catedral, em Medellín, em Loyola, né, na Colômbia, fiéis vieram momentos de terror, chegaram ao ponto de colocar bancos nas portas para não ser invadida. Então, teve momentos que as feministas tentaram, incendiaram, então há um marco aí dessa barbárie, né, e em vários sites podemos ver esses tipos de situação. Então, todo o ativismo que ele passa a denegrir valores dos outros, então já passa a ser vandalismo e não ativismo. Ativismo é defender os seus valores, defender a sua razão, respeitando a dignidade do outro, né? Então, o cristianismo ele deve ser respeitado, como é pautado na Constituição. O cristianismo ele não ataca grupos, pelo contrário, nós defendemos os valores postos na Bíblia, posto por Jesus Cristo, e defendemos a dignidade de igual modo para ambos, entre homens e mulheres, independente de gênero, a igreja, ela respeita. Então, o próximo bloco é Mulher Virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Voltamos já. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos de volta agora para o bloco 3, que tem modelo a esposa fiel. O livro de Provérbios, no capítulo 31, descreve uma figura conhecida como mulher virtuosa ou mulher de valor. Essa passagem destaca as habilidades, a sabedoria e as construções significativas dessa mulher para o bem-estar de sua família e comunidade. Mulher virtuosa é valorizada não apenas por sua beleza física, mas principalmente por suas qualidades morais, habilidades práticas e discernimento sábio. Ela é retratada como alguém trabalhadora, empreendedora, cuidadora com sua família, justa e sábia em suas palavras e ações. Esse é o modelo. Essa descrição da mulher virtuosa reconhece e valoriza o papel ativo e influente que as mulheres têm em suas famílias e comunidades. É fundamental respeitar e valorizar a feminilidade, reconhecendo os direitos e deveres da mulher. Contudo, é necessário discernir entre o feminismo, que busca a dignidade feminina, e aquela que contradiz os princípios cristãos. Ao permanecer firmes na verdade bíblica, os cristãos podem contribuir para uma sociedade justa, igualitária e em harmonia com os valores divinos. Então, a mulher virtuosa, em Provérbios, capítulo 31, versículo 11, parte A. O coração de seu marido está nela confiado. Olha só, Provérbios 18 e 22 diz: quem acha uma mulher, acha coisa boa. Olha aí, que maravilha. Provérbios 31, 15, parte A.
ela se levantará e dá mantimento à sua casa. Terceiro ponto, são 6 pontos. Ela também gerencia diversas tarefas do seu lar. 35, aliás, Provérbios 31, verso 15, parte B. 4. Na casa dela não haverá falta de ganho. Isso você pode conferir na versão NAA. Provérbios 31, 11, parte B. 5 pontos. Ela veste adequadamente seus filhos, tanto no calor como no frio. Provérbios 31 e 21. 6. Ela faz bem ao marido e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31 e verso 12. Então, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito as finas joias, mais do que os rubins. Então, meus queridos, que esta lição possamos aprender juntos sobre dignidade, sobre saber valorizar mulher, valorização do homem, valorização sobre qualquer gênero, sem discriminar A ou B. Porque Cristo, ele foi um homem que disse que todos os direitos são iguais perante a Cristo. Todos são iguais. Nossa Constituição, como já foi falada, ela rege direitos iguais a todos. O que precisamos é fazer vigorar a lei. Todos são iguais perante a lei, independente de sexo, gênero, raça ou cor. Meus queridos, não esqueça, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela Libertadora FM 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Muito obrigado. Que o Senhor Cristo abençoe o Brasil. Fique com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Muito obrigado.